Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no such criativo. thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Tem spirit. um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Para você que não conhece, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Se é a primeira vez que estamos falando daquela droga, a gente também faz um apanhadão sobre os efeitos, riscos, histórias e estudos acerca daquele psicodélico. E bom, galera, hoje a introdução vai ser bem curtinha, tá? Eu prometo. Eu só queria passar 2 recadinhos rápidos antes da gente apresentar a viajante do dia e partir pro relato, né? O primeiro é te convidar a conhecer o nosso podcast exclusivo, Além da Brisa, onde a gente troca uma ideia mais informal sobre psicodélicos. A partir de R$12 mensais você já assina o Além da Brisa e tem acesso à nossa comunidade exclusiva. Para fazer isso é só acessar o catarse.me/relatos_psicodélicos. Se você não tá afim de fazer parte da nossa comunidade ou de assinar o Além da Brisa, mas quer ajudar o Relatos de alguma forma, vai lá no nosso LivePix, é livepix.gg/relatos psicodélicos. Lá você pode deixar uma mensagem pra gente, fazer uma doação a partir de R$1 por Pix mesmo, tá? É super simples, não precisa cadastrar e fazer nada. O segundo recado que eu queria dar é pra você que, assim como eu, se preocupa com a segurança do que você tá tomando. Se você é essa pessoa, eu te recomendo a conhecer a Reaja, nossa parceira aqui do Relatos Psicodélicos. A Reaja é um laboratório de soluções colorimétricas, onde você encontra os mais diversos testes de reagentes para fazer a identificação das suas substâncias. E olha, eu sei que muita gente sempre acha que sabe o que tá tomando, porque o MD que ela comprou veio mais empedrado, ou porque a pessoa que vendeu pra ela falou que aquilo era um MD holandês ou alguma coisa do tipo. Se esse é o seu caso, eu sinto lhe dizer, mas com essas informações você continua dando tiro no escuro, tá? A real mesmo é que a forma mais prática e efetiva de você realmente ter alguma informação sobre aquilo que você tá tomando é sim através dos reagentes colorimétricos. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, eu te recomendo a dar uma olhada lá no site da Reaja, em www.reaja.com.br. Lá você encontra reagentes para os mais diversos tipos de substâncias. E mesmo se você não tem experiência nenhuma com testagem, eles te ensinam passo a passo como fazer o teste da sua amostra. E é bem simples, tá, galera? Lembrando que a Reaja entrega para todo o Brasil, e numa embalagem bem discreta, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, era isso que eu tinha pra falar no começo desse episódio. Agora a gente já pode apresentar a viajante do relato de hoje. Galera, como a gente tá falando sobre MDMA aqui nesse episódio, e a gente já tem 2 episódios que tratam da substância, eu não vou fazer nenhuma introdução aqui sobre essa droga, tá? Se você quiser ouvir mais e conhecer mais sobre MDMA, tem conteúdo de sobra aqui no podcast pra você fazer isso. É só ouvir o episódio 10 e o episódio 14 do Relatos Psicodélicos. Então, como a gente já falou bastante sobre isso aqui, hoje eu vou partir direto pra viajante do dia, tá? E bom, hoje o relato é um pouquinho, como eu posso dizer, um pouquinho diferente, assim, dos relatos que a gente traz aqui no programa. A gente já trouxe um relato parecido. Eu acho que o relato do episódio 10 mesmo, o episódio que a gente fala sobre MDMA pela primeira vez,
é um pouco parecido com esse em alguns aspectos. Eu acho que talvez na forma de contar, principalmente. Mas é um tipo de relato que eu particularmente gosto bastante, tá? Principalmente porque eu acho que ele mostra pra gente um outro lado do uso de psicodélicos, que não envolve necessariamente aquelas doideiras que a gente geralmente associa com o uso de psicodélicos dito, entre muitas aspas, recreativo, tá? Mais uma vez eu tirei esse relato do Heroide, vou deixar o link aqui na descrição do episódio, tá? E a viajante do dia optou por não revelar o seu nome, como é de costume, né? A experiência aconteceu em 2003, ela foi postada no Heroide em 2003, então provavelmente foi logo depois de ter acontecido a experiência. O interessante da experiência de hoje é que ela é quase que um relato de duas pessoas, né? A gente tem só uma pessoa aqui contando a história, mas ela traz muita perspectiva da pessoa que estava junto com ela, que era quase como uma sobrinha de consideração da nossa viajante. Então, pra mim, o que é mais legal desse relato é realmente a conexão que se forma aí durante a experiência e a criação e a abertura de alguns espaços que a experiência com MDMA pode proporcionar para as pessoas. Ou seja, mais uma vez a gente traz um relato familiar, um relato de uma experiência em família, né? E não é coincidência que quando a gente traz esse tipo de relato, geralmente a gente tá falando de uma experiência com MDMA. Mas bom, sem mais delongas, coloca o fone de ouvido, aumenta o volume e bora pro relato. Eu tenho alterado a minha consciência com substâncias ilícitas por mais de 30 anos. E eu adoro isso. Eu tento me convencer de que eu tô sempre entrando em uma experiência de aprendizado. Mas o apelo recreativo tá sempre lá, mesmo quando eu não aprendo nada. O que, depois de 30 anos de prática, acontece com frequência. Moro sozinha e, apesar de fumar bastante maconha com o pessoal da vila de pescadores onde eu moro, tomar algo mais pesado geralmente é sozinha mesmo, ou com a minha parceira, que mora a 5.000 quilômetros de mim, em Nova York. Nossa substância favorita é o êxtase, porque eu sempre consigo um cristal bem puro. Um amigo meu disse uma vez que LSD é o trabalho e o êxtase é a nossa recompensa. Naquele verão, a minha afilhada, que era adolescente, veio ficar comigo. Eu nunca tive filho e agora com 50 anos, imaginei que seria uma experiência totalmente nova para mim. Ela tinha rompido completamente o relacionamento com a mãe. E sabendo que seu falecido pai, que morreu quando ela tinha 5 anos, era o meu melhor amigo, foi uma decisão fácil convidar ela para vir passar o verão comigo. Eu mal conhecia ela. A gente tinha passado só algumas horas juntas ao longo dos seus quase 18 anos. Eu sabia que ela já tinha tido sua primeira experiência com êxtase, e pela descrição dela, definitivamente aquilo não era êxtase. Ela tinha muitos problemas psicológicos. Total falta de autoconfiança, uma autoestima muito baixa, várias neuroses como medo de aranha, enfim, era uma verdadeira mistureba adolescente. E claro, ela tinha uma desconfiança completa em relacionamentos interpessoais profundos, que até então só tinham trazido dor ou abandono para sua vida. Uma jovem deslumbrante apareceu na estação de trem. Sua semelhança com seu pai, que por sinal era quase bonito demais para ser hétero, era impressionante. Na manhã seguinte, depois de uma longa noite de conversa fiada, sugeri que a gente tomasse êxtase e fosse pra praia juntas. Ela ficou mais animada que eu. Escolhi uma praia bonita e vazia a quase 1 quilômetro da minha casa. Foi um dia maravilhoso. Mudou nós duas. Espero que pra sempre. O pouco conhecimento que ela tinha sobre êxtase era aquela coisa típica de adolescente. Festa, trance e tudo mais.
Ela não tinha ideia de que era uma ferramenta terapêutica incrível. A gente conversou sobre por que ela se sentia tão mal com ela mesma. Falamos também sobre seu pai, discutimos relacionamentos, compromisso, vida. A gente brincou com a areia e se maravilhou com a vida nas poças d'água entre as rochas. Desempenhei meu papel de terapeuta muito bem. Fiz com que ela dissesse coisas afirmativas sobre si mesma que ela precisava muito ouvir. Mas, no final, quem foi a terapeuta naquela manhã não ficou tão claro assim. A gente conversou e conversou por horas. E num desses momentos, ela me olhou e perguntou: Se meu pai soubesse que ia morrer e pudesse me dar um conselho, qual seria? E com aquela cabeça típica de êxtase, eu disse pra ela: ele teria dito pra você ter um plano. Toda a vida dele foi uma série de acidentes e o próprio caos levou à morte dele. Você precisa de um plano. Esse foi o tipo de coisa que a gente jogou uma pra outra. Mas o mais importante de tudo foi que a gente criou uma conexão que poderia ter levado anos pra se desenvolver se a gente não tivesse a abertura e sinceridade proporcionadas pelo êxtase. Veja bem, sou uma hippie bem cínica e vivida. Administro minha empresa de tecnologia, fico chapada, viajo para Nova York para ver a mulher que eu amo. E era isso. E saí daquela manhã sentindo, e ainda sinto, um vínculo emocional profundo com alguém que não é a minha parceira de vida. Pais entendem esse sentimento. Em uma outra viagem de êxtase que fizemos juntas depois, ela superou completamente seu medo de aranhas. Ela gritava muito, era uma fobia mesmo. Tanto que, quando chegou na minha casa, no começo do verão, a gente teve que checar tudo para ver se não tinha ovo de aranha por lá. Agora, tenho até uma foto de uma aranha subindo pelo braço dela enquanto ela ri. O verão acabou de terminar. Ela voltou para casa para ficar com a sua mãe. Ela acreditou em mim quando disse que um sinal de amadurecimento é quando você percebe que tudo que sua mãe já te disse é verdade. Parece que ela tá indo bem. Ela começou a faculdade na semana passada. Não vou nem encher o saco de vocês falando o quanto isso é uma vitória. E eu? Agora eu acho que compartilho algumas das responsabilidades e prazeres dessa conexão. Antes de ela ir embora, durante nossa terceira e última viagem juntas, ela disse: As pessoas sempre dizem que meu pai não valeu de nada, que ele não me deixou nada, mas ele me deixou você. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa que ele poderia ter deixado. Eu não vou esquecer disso tão cedo. Pais, vocês estão preocupados com seus filhos tomando êxtase? A única coisa que precisa se preocupar é em perder a oportunidade de tomar com eles. Um amigo meu me contou que quando tomou pela primeira vez com seu filho de 19 anos, ele se sentiu tão próximo dele quanto no dia do seu nascimento. Jovens, vão tomar êxtase? Abaixa a música e conversem entre si. Esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um relato curto, né? Ele é pouco descritivo, assim, sobre os momentos específicos da experiência, né? Muito diferente, por exemplo, daquele relato que a gente trouxe no último episódio, sobre 2CB. Mas eu acho que ele é um relato interessante, muito mais por causa do tom, da vibe e também da discussão que ele abre sobre algumas formas do uso de psicodélicos, né? Isso principalmente quando a gente pensa em MDMA, né? Muitas pessoas pensam no MDMA e já relacionam
a substância como uma substância de festa, né? Uma droga de festa, de simplesmente se divertir, ouvir música, dar risada, fumar cigarro, enfim, né? Ficar lá curtindo a noite, carnaval, né? Esse tipo de situação, que também é muito legal, muito divertido pra quem gosta, mas que não é só a isso que o MDMA se limita, né? Em termos de experiência. Então eu gosto quando a gente lê algumas experiências assim com o MDMA, essas experiências que ela fortalece a relação das pessoas, né? Que ela abre espaço para conversas, abre espaço para uma vulnerabilidade ali que a gente geralmente não tem sóbrio, né? E uma confiança também no outro, porque esse tipo de experiência acabam sendo experiências muito reveladoras, assim, de certa forma, e que, se você parar pra pensar, são até mais fáceis de acontecer do que o uso mais associado ao MDMA, né, em festa e tudo mais. É muito mais fácil você pegar uma dose de MDMA, chamar um amigo seu pra ir na sua casa no final de semana, montar ali uma ambiência, né, necessária ali pra vocês dois e tudo mais, né, o seu próprio ritual ali, e vocês terem essa experiência, né, se abrirem um pro outro, né. Eu até faço essa pergunta pra vocês, né, a gente vê que no final do relato a tia, né, a viajante, ela traz isso, né, eu acho que ela coloca jovens abaixem a música e conversem entre si, né? É uma coisa que eu até trago como um questionamento pra vocês, né? Quantas vezes você já tomou MDMA com aquele seu amigo que sempre toma MDMA com você? Quantas vezes você já fez isso com outro objetivo pra além daquele objetivo de curtir uma noite, curtir uma festa, ouvir uma música alta, ficar ali com ele? Quantas vezes você fez isso pra se conectar mais com aquela pessoa, pra às vezes abrir um lugarzinho ali dentro de você que você tem dificuldade de trazer, mas com aquela pessoa você sentiria confiança pra fazer isso? Quantas vezes você já se propôs a fazer uma experiência desse tipo com aquela pessoa que você ama e confia e que provavelmente já é sua parceira de uso de substâncias, né? Já é uma pessoa que você tem o costume de usar substâncias. Eu arriscaria dizer que nenhuma, né? Grande parte das pessoas nunca fizeram isso, apesar de já serem, entre aspas, experientes ali no uso de MDMA ou de substâncias parecidas. Então eu gosto desse relato porque ele traz pra gente esse outro caminho, essa outra perspectiva. Então eu acho interessante saber que aquela substância que diverte você no carnaval, ela também pode fortalecer laços e tornar relações mais saudáveis, né? E também, né, aquele questionamento no final que ela traz quase como uma provocação, né? Eu acho que primeiro ela fala: pais, a única coisa que você precisa se preocupar é de não estar tomando junto com eles, né? Alguma coisa assim. Eu acho que, bom, não levem ao pé da letra, tá? Só pra deixar claro. Tem outras coisas que a gente precisa sim se preocupar sobre o uso de MDMA ou qualquer outro psicodélico. Mas é interessante, né? A provocação que ela faz, assim, né? De trazer essa possibilidade aí, né? Pra famílias que tenham essa oportunidade, né? Claro que isso é uma coisa muito específica, né? Não é o retrato mais comum, assim, principalmente no Brasil, de você ter um pai, uma mãe ou um filho maior de idade aí que esteja disposto a passar por uma experiência como essa, né? Tem 1000 fatores aí que tornam essa realidade um pouco menos próxima aí da maioria das pessoas. Mas é um questionamento interessante aí pra quem se enquadra aí nessa possibilidade, né? É claro, aqui eu tô partindo de uma perspectiva, de uma experiência que deu certo, né? Entre aspas, em relação a isso, né? Não tô levando em consideração nenhum risco do uso da substância, alguma coisa do tipo. A gente já falou muito sobre esses riscos em outros episódios, mas é sempre bom ressaltar que nem toda experiência é igual, tá? Não vá tomar com seu amigo achando que você vai ter exatamente essa experiência que a moça teve com a sobrinha dela, tá? Na verdade, toda experiência é muito diferente uma da outra. Mas um padrão que a gente vê, né, é que esse tipo de experiência geralmente traz esse tipo de abertura também. E é uma coisa muito bonita, galera. É muito lindo de se ver mesmo, assim. Essa vulnerabilidade e esse acesso que a gente acaba entregando para as outras pessoas, né? Claro, a gente tá falando aqui de pessoas que você confia, né? Não de desconhecidos, o cara que você conheceu na balada e aí você vai lá e quer fazer isso com ele na semana seguinte, né? A gente tá falando de pessoas que você conhece, que você confia, até porque o MDMA e qualquer outra substância, ela vai te deixar numa situação muito mais vulnerável, né? Então não é uma coisa legal de se fazer com uma pessoa que você não tem total confiança, né? Ou que você acabou de conhecer.
lembrem-se sempre que nem sempre é mil maravilhas, depende de muitos fatores, de dosagem, depende da substância que você está tomando, se é aquilo mesmo, depende das coisas que podem acontecer ali, que são imprevisíveis durante a experiência. Às vezes um copo quebrado pode acabar com a sua noite, se você cortar um dedo ali, ou enfim, se machucar, ou realmente ficar preocupado ali com a possibilidade de se machucar. Enfim, são muitas variáveis, né? Então não acho que sempre vai ser um conto de fadas tomar MDMA ou qualquer outro psicodélico. Mas eu acho que é isso, galera. Não tenho muito mais pra falar sobre essa experiência. Espero que vocês tenham gostado. E se você não gostou, se você tem algum comentário pra fazer, deixa aí embaixo no Spotify ou no tocador de podcasts aí que você tá ouvindo, que eu vou te responder e vou querer ver aí a sua perspectiva aí pra gente refletir juntos sobre o assunto. Chegamos ao fim de mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Pra você que ouviu a gente até aqui, o meu muito obrigado, de verdade mesmo, tá? Quero aproveitar esse momento também para agradecer a Giovanna Portezan, que emprestou a sua voz aí para interpretar a Viajante do Dia. E como vocês devem ter percebido, a Giovanna é atriz, né? Então a gente teve aí um relato com a interpretação mais profissional aí do que a gente geralmente traz aqui. Então muito obrigado, Gi. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, no @relatos_psicodélicos. Eu te peço também para dar 5 estrelas pro podcast no seu tocador de podcasts, tá? É rapidinho que você faz isso e ajuda muito a gente no algoritmo. Outra coisa que ajuda bastante a gente é quando você comenta no episódio, né? No seu tocador de podcasts, no YouTube, seja lá onde for, quando você comenta, ajuda bastante a gente. Então, se você puder deixar um comentário, eu agradeço muito. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima viagem. Esse programa foi produzido pela Pupa. O roteiro, a apresentação e edição foram feitos por mim, Bruno De Paul. A produção e as vozes adicionais foram feitos por Marcela Cavalheiro. E o relato do episódio foi interpretado pela Giovanna Portezan.